Fala galera, das 5 minutos no cinema, sejam bem-vindos a mais um episódio do 5 Minutos Entrevista, esse espaço democrático e livre para poder falar de cinema nacional, para poder falar com quem faz cinema nacional, quem está ali na luta, né, fazendo um filme na raça, escrevendo roteiros, dirigindo, atuando, produzindo, que é super difícil. Então nós já tivemos diretores, atores, atrizes, produtores, preparadores de elenco, historiadores, e esse quadro que está cada vez mais vasto, mais recheado dessas pessoas, dessas personalidades, esses personagens que fazem o cinema nacional. E hoje, aqui no quadro, estou trazendo duas pessoas que já se tornaram queridas para mim. Eu tive o contato com o filme deles no Cine Curta Sumaré e tive as melhores das impressões. E depois de acompanhar o trabalho deles, tenho melhores impressões ainda. Eu quero muito que vocês conheçam Renan Amaral e Fran Matoso, diretor roteirista, atriz e produtora do filme Os Cravos, um curta-metragem multipremiado, está rodando o mundo, Brasil, mundo, está ganhando prêmio, tem um curta-metragem muito sério, com um tema muito sério, mas feito de uma maneira que a gente vai descobrir aqui por que eles decidiram contar a história desse jeito, completamente fora da forma como se conta esse tipo de história. Então, Renan, Fran, sejam bem-vindos, boa noite, muito obrigado por ter aceitado esse convite e bora lá falar de Os Cravos e de qualquer outras coisas que vocês, né, quiserem falar, até da viagem, do perrengue da viagem, que eu já estou sabendo. Bora lá. Bom, Lucas, primeiro agradecer aí o convite de estar aqui para trocar essa experiência com você, enfim, falar sobre cinema, é sempre um prazer. E contar um pouco da nossa humilde experiência é uma honra, assim, de Uhum. trocar, enfim, e no que puder ajudar quem estiver assistindo a pensar os próprios projetos, acho que também Uhum. a gente está aí para trocar experiência e fazer o cinema deslanchar mesmo, né, o cinema nacional, assim. E parabéns pelo seu trabalho mesmo, assim, de valorizar, né, os realizadores, cineastas e todo mundo que é o que você falou, assim, que tá na raça buscando o jeito de se autoproduzir e fazer acontecer, assim. Então, Uhum. parabéns mesmo por esse trabalho. E obrigado. Obrigado mesmo. Então, eu queria agradecer, como ela já fez toda a grande introdução, agradecer o convite, por chamar a gente para falar do trabalho. Eu acho que é isso, né? A gente que é produtor independente, a importância de entrevistas, que nesse momento se a gente contar um pouquinho de bastidores também, a gente passa com muita alegria. Bom, Renan, vou começar contigo, né? Você dirigiu e roteirizou, além de produzir, né? O filme Os Cravos, mas assim, são multitarefas, né? Multitarefas, nenhuma delas simples, né? Uhum. Nenhuma delas tranquila, nenhuma delas com pouca responsabilidade, né? Tudo com muita responsabilidade. Você também é produtor, você também é preparador de elenco. Então, assim, eu queria que você contasse um pouco nesse processo de fazer Os Cravos. Primeiro, como é que foi levar a história escrita ali no papel, rabiscada, para a tela, o que foi, o que não foi, o que deu certo ou não, né, de tudo que você imaginou, e Uhum. assim, pegar o seu próprio roteiro e falar, nossa, eu vou dirigir isso aqui, como é que eu vou fazer, o que está na minha cabeça, será que eu vou reproduzir na tela, as dificuldades, as adaptações, e assim, se você se envolveu na preparação do elenco, que aliás é um elenco muito bem afinado para poder fazer o que fez na tela, assim, parabéns mesmo, assim, é curta-metragem, né, gente, é pouco tempo, a gente não tem ali 1 hora e meia, né, assim, a galera já chega, assim, no 220 na cena, principalmente o Danilo Maia, que a gente vai conversar depois sobre ele, mas queria que você Uhum. contasse um pouco, assim, dirigir Os Cravos, foi tranquilo, assim, foi mais um dia para você ou não? Queria que você contasse a trajetória. Só fazer uma Muito tranquilo. não, ele não tem muita escolha. Como é edital, eu falei, você vai ter que dirigir, porque a gente não tem verba. Então, assim, o roteirista também é diretor. E ele tá Uhum. gostando, pegando gosto. Você foi convidado a fazer a direção. O nome disso é tarja preta. A gente fica medicado e consegue fazer tudo, sabe? É... Bom, na real, assim, né, a Fran brincou com isso, mas é um pouco, assim, só para dar uma contextualizada, acho que assim, a gente abriu a Gemaster Filmes exatamente no intuito de se autoproduzir, né? Eu Uhum. sou roteirista, né, a carreira roteirista, a Fran atriz, carreira atriz,
E aí a gente falou, bom, vamos unir força, assim, porque, né, é esse mercado gigantesco e todo mundo querendo um espaço, a gente falou, bom, vamos, já que a gente tem essa oportunidade, né, que o roteiro é a base de tudo, assim, e aí a gente tem uma atriz extremamente competente, que é a Fran, bom, vamos unir força e se autoproduzir. E a Fran é uma produtora excelente, assim, tem uma vasta experiência nisso. É segredo, ninguém pode saber. Então, enfim, a gente abriu a produtora exatamente nesse intuito, assim. E aí eu acho que a direção, apesar de eu ter feito cursos, enfim, eu acho que eu passei a gostar da direção com a abertura da produtora, assim, né? Que foi isso, a gente se autoproduzindo, precisava de fazer, bora fazer, eu tenho, né, o conhecimento, e aí eu também fui aprendendo fazendo, assim, dentro de todos os projetos que a gente já fez, o que eu acho que culminou nos Cravos, assim. E aí eu acho que falar dos Cravos nesse sentido, talvez pode passar até uma imagem diferente, assim, porque foi um set absurdamente tranquilo. Os Cravos é um exemplo na nossa carreira da produtora que, assim, tudo que estava no roteiro a gente conseguiu executar, tudo que estava ali a gente fez. Foram 2 dias de filmagem, 1 dia de pré-light, assim, então vamos colocar 3 dias, assim. Então, assim, realmente a gente usar o Cravos como um exemplo de, né, produção do cinema brasileiro é até delicado, porque a gente falou assim, cara, absurdamente tranquilo. Acho que foi até talvez a primeira. Tudo, assim, tudo, né, Fran? Assim, tipo. E aí, claro, imagina, tínhamos uma equipe extremamente talentosa, tínhamos uma equipe incrível, assim. A gente teve uma equipe até que parou antes, assim, na pré. Eu lembro do William Rubin, que foi o fotógrafo, falando assim, Renan, você vai entrar no set, você vai ser só diretor. Porque eu e Fran, nesse esquema de autoprodução, a gente... Cara, é isso que você falou, a gente entra no set fazendo tudo, assim, preocupado com tudo, preocupado com o cronograma, preocupado com o orçamento que vai estourar. Então, ao mesmo tempo que eu tô dirigindo, eu já tô cortando coisa, porque eu sei que vai dar merda lá na frente. Então, assim, nos Cravos não teve nada disso, assim, a gente realmente foi um... Mas eu acho que é isso, teve todo um aprendizado para chegar nisso, assim. E aí eu acho que vem... Os Cravos, ele é um projeto antigo, nossa, assim, eu venho trabalhando ele desde 2019, assim, que eu tenho esse roteiro, mas essa é uma história que eu já escrevi, desenvolvi ela em vários formatos. Começou como uma sketch de teatro, eu transformei esse texto em um conto que eu publiquei num livro meu, e daí eu falei, vamos jogar isso para o audiovisual, assim. Então acho que isso também me deu propriedade com tantas reescritas em diferentes formatos, de entender que história efetivamente eu queria contar a partir dessa, assim. O que eu queria com isso, assim? Onde é que eu queria chegar com essa história, né? Então, isso dando essa propriedade, assim, centrando em entender esse personagem, entender essa história, vai facilitando todo o resto, né? Então, eu tinha muita facilidade em dialogar com a equipe, em entender o filme, e a gente conseguia executar aquilo da maneira mais assertiva possível, assim, né? E aí a gente teve esse aprendizado, assim, mesmo, que é fazer um filme pro tamanho do orçamento do edital, assim. Isso que a gente fez ganhou um edital no passado que foi o Desterro, que era um filme histórico, a gente tinha 80 mil, a gente já perdeu 27% porque eu ganhei o edital como pessoa física. Então, assim, a gente entendeu que um filme grande para um edital vai complicar, entendeu? Então, a gente conseguiu pensar num filme pequeno, vamos dizer assim, né, que a gente tem, ele é um filme de 3 locações ali, poucos atores e tal. A gente conseguiu pensar num filme pequeno, mas que ainda assim existisse essa potência dramática, né, de alguma maneira. Exatamente. Assim. Então... E a gente efetivamente remunerar todo mundo com o valor, né, da profissão de cada um também. Porque às vezes a gente fica muito exprimido, né? Então, e foi um roteiro que desde que eu entrei em contato com grande parte da equipe, extremamente elogiado por isso, assim, foi um roteiro feito para curta, é isso. Sim, sim. Eu fico admirado, assim, que em nenhum momento a gente vê que foi feito com recursos apertados, assim, porque desde a abertura do filme, né, que eu acho que é uma cena que tem uma luz que está muito parecida com o do pôster, assim, gente, aquela cena, né, daqueles duas poltronas, a luz que entra,
aquilo parece ser de um valor, de, assim, né? Parece que aquilo foi ensaiado, aquela luz, assim, é um filme que te ganha no primeiro, no visual, sem os personagens abrirem a boca, assim, né? Porque você fala, nossa, olha isso, olha o visual disso, né? E é um filme que vocês filmaram cenas escuras que deu para ver pessoas, né? Hello, Game of Thrones, né? Eu acho isso admirável, né? Ver pessoas no escuro é muito bom, assim, eu fico bastante feliz. Ainda mais eu que tenho problema, assim, de uma divisão, assim, então eu fico muito alegre de ver pessoas no escuro. Assim, assim, em nenhum momento a gente fala, nossa, é um curta, né, gente, é baratinho. Não, gente, mas as cenas são muito, muito bem filmadas, as escolhas, assim, isso que eu queria te perguntar, porque você fez muito, você é o diretor, muitas das escolhas passam por você, e você estava fazendo muitas coisas, tinha que cuidar do roteiro, tinha que produzir, né, tinha que olhar o elenco, era um elenco curto, mas totalmente entrosado, é muita coisa, né, de pensar assim, agora que você comentou que pensou o filme diversas vezes, em alguma que você pensou a cena de abertura, a luz que usou, a cor das poltronas, aquele local ali, porque é tudo aquilo identificável, né? Eu acho que a gente vai... A gente tem um conceito, e aí é claro que a gente vai reavaliando esse conceito ao longo da pré, né? Eu acho que ser diretor, para mim, é ser adaptável, né? Porque a gente não necessariamente vai conseguir tudo. Então, por exemplo, o consultório pra gente a referência era tipo tudo de vidro, você via tudo do lado de fora, era um negócio assim, a gente chegou a procurar, a gente não conseguiu. Tá, o que a gente tem? Ah, isso aqui dá? Dá, então a gente consegue brincar com isso? Consegue, ah, beleza, então funciona, pra mim funciona, pra todo mundo funciona, funciona. Então a gente vai... E aí esse espaço era um auditório, assim, então a gente teve que pintou aquilo tudo, não era azul, era amarelo, a gente pintou aquilo tudo de azul, e aí botamos carpete em tudo. Então, assim, Nossa, assim, esses grandes segredos, né, do audiovisual, assim, tipo, a gente fala, né, um dia de pré-light e 2 dias de filmagem, mas antes disso teve isso, pintar todo o negócio, botar carpete naquilo tudo. Então, assim, a gente ouve eu já ouvi muitos elogios à qualidade de imagem do curta, e aí eu jogo isso assim, mérito da equipe de fotografia, encabeçada pelo William Rubin, mérito do departamento de arte, encabeçado pela Thaís, assim, que realmente construíram imageticamente aquela potência que é o filme, assim, né, de imagem mesmo, assim. Isso é muito deles. A gente tinha referências, né, que a gente apresentava e teve muita troca. Eu acho que isso é fundamental, essa troca na pré-produção, né? Eu, como diretor, apresentar as minhas ideias, mas o departamento de arte e de fotografia também entregarem as deles e a gente chegar junto ali num consenso que vai funcionar. Mas, assim, mérito dessa equipe mesmo, assim. E isso que você falou é um negócio que a gente ouve com muita frequência. Eu fico muito feliz, assim, do quanto a imagem, ela capta exatamente o público, assim, logo de cara mesmo, assim. Então, essa equipe que eu sou apegado, não largo mais, assim. Eu não sei se isso é bom para eles, mas para mim eu tô achando ótimo. Bom, falando em equipe, Fran, assim, você fez parte da equipe por trás e na frente das câmeras. Sim. Outra responsabilidade, se colocar à frente do projeto, enquanto produtora, assim, eu acho louvável, assim, acho incrível, né? A minha produtora, né, a Carla, também é atriz, então, assim, eu acho super corajoso, assim, né, de se colocar na frente da câmera. Eu queria que você contasse, assim, em que momento você falou, tá, vou fazer, deixa que eu faço aqui, vou fazer isso aqui, vou produzir, vou atuar. Como você se preparou? Porque eu penso sempre nas responsabilidades, eu sou meio paranoico, assim, com isso, mas, de fato, mas, assim, a gente brinca, mas é muita mesmo. Como que você encarou isso, né? O Renan falou que é uma super produtora, mas você consegue desligar, opa, desliguei a produtora, entrei na frente da câmera, sou atriz, desliguei a atriz, vou voltar ali atrás, agora sou produtora. Eu queria que você contasse qual é o segredo, literalmente. Pergunta do milhão. Não tem escolha também, Lucas. O segredo é esse. Não. Foi isso então também. Então ela fez com você fez com ela, né? É assim que funciona, entendeu? É que chumbo trocado não dói. Não, eu acho que o segredo também é o amadurecimento que a gente vem tendo a cada projeto, né? Então, tipo, é muito
conversa. O Renan, ele é uma pessoa que ele escuta muito também, ele respeita isso. Porque é difícil mesmo. Às vezes você tá. Nosso primeiro trabalho, eu estava lá debatendo com o cara do bar que queria descongelar uma geladeira para descongelar galinhas e jogar sangue pelo chão. E eu pedindo a ele, por favor, para não fazer isso, que a gente precisava gravar a última cena. E aí eu saí do debate e fui gravar uma cena dificílima, assim. Então. Cara, esse exemplo da galinha é tipo isso, por exemplo. Eu passei, a equipe inteira foi falar no ouvido desse moço. Por favor, não descongela agora, não faz. Todo mundo tentou. Aí, assim, porque a gente queria exatamente evitar a Fran. Só que chegou uma, eu falei, Fran, não tem o que fazer. Ele quer descongelar, qualquer jeito. Ela falou, vou lá falar com ele. Aí ela foi, em 3 minutos, ela voltou, pronto, gente, temos tempo, vai. Eu falei, não é possível, eu realmente não sirvo pra produzir. Que vergonha. Eu não sirvo pra produzir, eu fico em posição fetal, chorando, é uma coisa horrorosa. A Fran, ela resolve as coisas assim, você entendeu? É uma questão de segundos, assim, aí não tem como, eu já sou apegado. Quando tem algum problema com um pepino grande, eu falo, Françoise, vai lá que eu não resolvo. Não é meu departamento. Não é, exatamente. Aí ele só sai e fala, não é comigo. E sai, fica nervoso. Aí eu, de personagem, vou lá com meu figurino. E teve um também que a gente estava gravando, o povo batendo cabeça, não conseguiu ligar o refletor, saiu eu de figurino. Gente, é um botão aqui que vocês ligam o refletor. Aí liga o refletor também, entendeu? Quando precisa. Gente, é sensacional. Mas aí tem isso, assim, né? E aí o Renan, com o tempo também, ele foi entendendo que às vezes eu preciso de 5, 10 minutos para sair de uma cena e entrar. Tem coisa que é mais rápida, às vezes, né? Quando a gente está muito ensaiado também, é o que a gente brinca, faz um clique e você entra. Mas tem cena que às vezes é mais complexa e tal. Mas eu acho que, assim, os cravos, a gente vai, enfim, elogiar o tempo inteiro, mas realmente a gente teve uma equipe Vai de sim, parabéns, com certeza. né? O suporte, assim, eu acho que não vou falar pela primeira vez também, porque eu acho que tudo é um processo, né? Mas eu consegui realmente estar em cena durante as gravações e não me preocupar com produção. Normalmente eu faço a pré e a pós. Mas sempre tem um probleminha de congelar uma galinha que eu tenho que resolver. Assim. Muito mérito da Júlia e da Lídia, né? Que foram as nossas produtoras ali. Mas, assim, é difícil. Teve um momento específico que era a gente busca também fazer um cinema mais artesanal, né? Hoje em dia, com um monte de tecnologia, tem muita coisa que a gente resolve na pós. Você tá ouvindo que congelou todo mundo? Tô te ouvindo. Não pode. Tá ótimo. E aí, o Rubinho, ele vai me bater, mas ele me vem uma pecinha, que é um cristal específico para botar na lente da câmera, e eu falei, não é possível que eu vou ter que pagar por um pingente, porque para esse pingente... E a cena que o Danilo, o Matheus, né, tá ali no vidro, que reflete ele em 4 ou 3 pessoas, aquilo foi extremamente artesanal e foi avisado ao Danilo que, assim, você tem que ficar achando o ponto do pingente. Então, pode demorar 1 hora e pode demorar 5 minutos. É o tempo deles acharem aquilo aqui. E já tava, demorou tanto, mas era uma cena de muita concentração do ator também. E aí aí entrou a produtora, que eu falei, Rubinho, eu já mais 5 minutos. Se você não conseguir, a gente vai ter que parar e fazer na pós. Cara, ele olhou e falou, consegui. Então, eu acho que foi uma energia boa. De qualquer maneira, assim, aquela cena não era minha, não estava nem de ponto de referência. Mas realmente, assim, eu consegui ficar bem concentrada ali. Porque também é isso, né? Só quando a câmera tá, gente. Eu sou muito de fazer cena integral o tempo inteiro. Acho que essa troca, sabe? E essa troca com o Danilo foi excelente, porque ele tem o mesmo jeito de trabalhar. Então, se a câmera tá em mim, ele tá atuando da mesma forma. Então, é um pouco isso o processo. A gente vai se virando com o que tem, mas eu acho que principal de tudo, assim, vou reforçar, eu acho que é a direção do Renan nesse sentido, de entender também esse tempo que a gente precisa para determinadas cenas, assim. Você chegou a fazer algum laboratório? Desculpa, Renan, perdão. Você chegou a fazer algum laboratório, alguma pesquisa específica para o seu personagem? Então, eu fiz certo, a minha psicanalista, observando ela, como ela se contava, como ela se comunicava, principalmente nas cenas de... Enfim, não vou contar da história para não dar spoiler, mas que ela tem que fingir uma naturalidade numa coisa que também é um choque, né? Porque eu acho que todo psicanalista também é ser humano. Então, por mais que tenha anos de carreira,
eu acho que tem certos assuntos que batem de alguma forma também. Então, eu tentei trazer um pouco isso, assim. E a gente fez bastante ensaio, a gente fez uns ensaios online, porque enfim, tá todo mundo no mesmo lugar, mas todo mundo trabalhando enlouquecido. Então, hoje a gente tem essa facilidade. E fizemos 2 ou 3 presenciais também, que eu acho que aí quando dá o grande up, né? Porque eu acho que presencial é outra coisa, assim. Sim. E só uma observação. Eu saí. Meu último papel foi uma assistente, meu penúltimo, assistente de consultório de psiquiatria. Agora eu virei psicóloga, então já tô. Tá subindo na carreira ficcional. Tá percebido. Próxima dona de clínica, né? Alguma coisa do tipo, poxa vida. Vai virar Dona Helena no Manuel Carlos, que sempre fala: eu vou cancelar meus pacientes, vou pra praia. Cancela o paciente, tô ocupada. Verdade. Bom, já tem uma linha de diálogo para escrever já. Tá vendo? Homenagens, Aquela referências. já que a gente tá pedindo cena, aquela que você quebra todos os copos assim, quando você tá com muita raiva. Gosto também. A Fran faz isso, Lucas. Eu não sei se a Carla, que é a sua produtora, faz isso, mas a Fran vem com umas coisas assim pra mim. Nossa, Renan, queria tanto fazer uma psicopata e escreve roteiro. Ela traz umas coisas que ela quer fazer, e aí eu tenho que me virar, entendeu? Aí, por exemplo, esse é um que ela fala: eu quero fazer uma cena de eu quebrando tudo. Aí eu boto quebrando tudo, a primeira coisa que ela fala: Renan, muito caro, não tem como quebrar tudo. Não tem dinheiro, tem que ser só um copo. Sabe assim? É difícil, é muito difícil. Rolou. Eu falei que eu tava escrevendo uma série de ficção científica dos anos 80, tava escrevendo vários personagens, ela fala: me dá né? Escreve pra mim. Eu falei: eu vou escrever. Você vai ser uma assistente de uma videolocadora. Que legal. Me mata lá no 3º episódio. Eu falei: ela quer que eu seja bem legal, mas me mata lá no 3º, 4º episódio. Eu falei: morreu. Eu falei: tá bom, vou te matar. Vou te matar. Escrita, então assim, a gente pede. Como foi dirigir a Fran? Queria que você contasse, assim, precisou de direção, como vocês combinaram, como é que foi? É uma coisa horrível, né, Lucas? Assim, realmente eu não imagina. Cara, eu, assim, retomando um pouco o que a Fran falou, assim, acho que também existe uma confiança, assim, eu acho que fala, né, do diretor, mas assim, quando você tem uma confiança no seu elenco, de ver, de conhecer e de perceber, tipo, eles entregam, eles chegam na emoção que você precisa, então realmente fica mais fácil o trabalho, vamos dizer assim, né? A Fran, a gente imagina, a gente se conhece há muito tempo, né? Assim, ela fez uma transição de carreira aí para assumir o atriz dela, assim, e acho que a partir do que ela assumiu, ela realmente se entregou, assim, de estudar, de buscar, de praticar, de se experimentar, assim, e eu, bem ou mal, acabei, porque né, a gente estava junto desde então, assim, então acho que eu acabei acompanhando toda essa jornada dela e vi todo esse comprometimento, assim, então eu tenho muita segurança na Fran, de que eu sei que ela vai chegar, assim, de que eu sei que ela vai... Que é uma mão dupla. Eu sei que ela vai chegar, mas eu também sei que se ela tiver com alguma dificuldade, ela vai falar: Renan, não tá rolando, preciso de tal coisa, vamos rever, vamos... E é o que ela falou, assim, graças a Deus eu não sou aquele roteirista que escreveu, sabe, que você tem que falar cada vírgula do que tá escrito. Eu acredito muito no que o ator traz, no que a atriz traz pro papel, assim, eu acho que chega uma hora que deixa de ser meu, assim, acho que até o momento que eu tô ali no meu quarto escrevendo, aquele personagem é meu. E aí ele tá na minha cabeça. A partir do momento que a gente entra pro ensaio, cara, acabou, assim, ele vira outra coisa. E da minha experiência, que eu sempre tive, ele vira uma coisa melhor, assim, porque exatamente estar aberto porque que esse ator vai trazer, assim. E a Fran, imagina, a gente debate, tem 1000 DRs e isso aí é longa história, mas a gente tem essa liberdade, sabe, assim, graças a Deus, de troca mesmo, assim. A gente já teve experiências de eu quase abandonar para as pessoas fazer. Eu não sou a pessoa para escrever isso que você está querendo, porque assim, a gente já está há 2 anos e tudo que eu entrego não está funcionando, assim. E aí é muito engraçado que no momento que a gente teve essa conversa honesta, assim, sei lá, no dia seguinte, e se for tal coisa? Ela, nossa, é isso, vamos. Então acho que diálogos honestos
quando você faz uma parceria profissional, assim, é fundamental, assim, porque se não tiver essa troca, de eu poder virar para ela e falar assim, Françoise, não tá bom, vamos refazer. Ou dela falar para mim, Renan, não tá funcionando o que você está me dizendo, vamos rever. Não vai sair do lugar, né? Então eu acho que eu tenho muita confiança na Fran, tanto na parte de produção, quanto na atuação, assim. E a gente sabe o desafio dos cravos, assim, né? São dois personagens sentados, né? Assim, é aqui, assim. Você, claro, tem um corpo que a gente debateu muito de como cada um se portaria, assim, porque, né, diz muito. Mas eles estão sentados o tempo inteiro, assim, e diálogo em cima de diálogo, né? Que todo mundo é contra, mas eu sigo insistindo. Diálogo em cima de diálogo, assim, né? A proposta desse filme era essa. Então a gente sabia das complexidades, mas é isso, eu nunca duvido da Fran, que a Fran vai alcançar, entendeu? Pela história que a gente tem, por eu conhecer, pela dedicação que eu sei que ela tem com o trabalho, por tudo isso, assim. Então acho que essa confiança é fundamental, assim. Então acho que a gente nunca teve, em set de filmagem, a gente nunca teve muito problema. Também, assim, na pré também não, mas eu digo assim, porque na pré geralmente a gente tem, né, ajudas, né? A gente é uma troca maior, assim. Mas nunca, não consigo lembrar, assim, de alguma coisa que agarrou, que não funcionou, enfim. Né? Sempre foi muito fluido, assim. Então, às vezes eu sou muito fã, então é complicado, realmente. Eu fico horas elogiando ela. Aí daqui a pouco a gente elogia muito, a gente joga uma piada que é para no ego não inflar muito, né? Não pode também, entendeu? Só Traz de volta pra terra. Vem de volta, senhor. Daqui a pouco ela tá inflada voando, não pode, tem que ser devagar, entendeu? Então, eu vou pegar a sua deixa e vou deixar essa entrevista mais séria ainda e queria falar um pouco, duas coisas, na verdade, né? A interpretação do Danilo Maia, que é um destaque, é o personagem principal que está em 99% do filme, junto com esse tema sério, fique à vontade se vocês querem falar ou não, porque assim, e aqui eu trago aqui o meu elogio, porque vocês trouxeram o tema, né, contado de uma maneira super inventiva, né, vocês foram, o filme, dá para ver um pouco isso no trailer, mas o filme é contado entre indas e vindas, assim, e eu acho isso notório, eu acho dificílimo fazer isso, para fazer dar sentido, né, na verdade, né, tem filmes que tentam usar essa técnica, mas se perde, eles, nossa, e agora? Passado, presente, vocês usam muito a luz e o jeito dele se comportar para fazer isso, eu acho um máximo, assim, sensacional, porque a gente sabe exatamente que aquilo ali não é hoje, é ontem ou anteontem, né? Acho sensacional. Eu queria que em que momento vocês falaram, eu vou abordar o tema do filme assim, eu quero contar essa história, triste história que acontece todo dia na sociedade assim, e falar um pouco desse jovem ator super bacana que topou um desafio de fazer esse personagem, e é complexo, que minhas percepções, assim, né, da primeira vez até a quinta vez que eu vi o filme, assim, tava muito engraçado, de repente ele fica sério, fica engraçado, fica sério, e ele fica perplexo, né? Nossa, aquela cena de tosse, eu acho uma cena estupenda, cara. Aquilo ali, para mim, aquilo. O filme se tornou belo para mim, né? Depois de ver várias vezes, mas aquela cena de tosse, eu falei, cara, eu queria. Como é que escreve uma cena de tosse, cara? Aquilo para mim é uma inocência. Eu falei, não, não. Eu não sei se ele vai deixar a gente um minuto vendo uma cena de tosse. E eu fiquei olhando, eu lembro que eu tava no curta-cine, eu olhava pro lado, e a galera assim, olha, a gente olhou, um minuto vendo o cara tossir. Eu falei, isso aqui é demais, ninguém levantou, ninguém, o cara lá. Depois a gente entendeu o que era essa tosse, e a gente só não vibrou depois, porque ia ficar meio feio ali no meio da sessão de vibrar, no final da cena. Eu falei, tá, deixa aí, galera. Um minuto vendo uma cena de tosse, isso é cinema, cara. Vamos lá, gente. Eu falei um monte de coisa. Queria que vocês contassem, assim, de Danilo e esse processo. Conta aí. O Renan entrar no Danilo, mas essa cena, ela, enfim, a locação era um pouco apertada para mostrar tudo que o Renan queria. E aí é uma cena super tensa, que o tio morre de falta de ar e tal. E aí um amigo nosso assistindo, ele falou, nossa, que loucura, né? O tio morreu de tosse. Cara, calma. Porque agora, para mim, ele morreu de tosse, entendeu? Já era, eu só vejo isso também. Eu tô brincando com um minuto de tosse, eu nem sei se é um minuto, cara, mas assim, pra mim, não morri de
desgraçado. Não, e é muito louco, porque assim, tem toda uma construção, né? Tipo assim, tem o negócio de oxigênio, ele tem um negócio, ele tem um plano que ele tosse, aí tem sangue no lenço. Então, assim, várias decoupagens, assim, e aí, mérito de Danilo Maia e Tati Franklin, que foi a montadora, assim, que quando ela me entregou esse corte, eu fiquei... E eu não senti falta, assim, né? Assistindo, eu não falei, ele morreu de tosse. Porque também você tem tudo na cabeça. Eu falei, caraca, porque assim, porque é sobre ele, assim, né? É sobre essa decisão de não ajudar, é sobre essa vingança, é sobre tudo isso. E tá tudo na cara dele. E ao mesmo tempo existe uma ambiguidade naquele olhar que o Danilo propõe. Nossa, levantava aqui, né? Não sei se você fazia uma... Nossa, cara, que espetacular aquilo. É absurdo, assim, que você pondera, sabe? Esse cara é um psicopata, e aí tudo... Assim, é isso. O Danilo, realmente, assim, que ator. Muita coisa que tá no filme, assim, né? Claro, né? Tá no roteiro, mas eu digo assim, é muito mérito dele, real, assim, do que o Danilo faz, da competência que ele é, assim. A gente gravou todas, né? Na primeira diária foi todo o consultório, e a segunda diária a gente dividiu entre o cemitério e a casa com o tio. E aí eu falei com ele, falei, Danilo, por uma questão de logística, luz e tudo, né, a gente não conseguia no consultório gravar cronologicamente, assim, como é que é isso para você, assim? E aí eu reparei o Danilo muito quieto no primeiro dia, assim. E aí, óbvio, a gente deixa ele no canto dele, e não, né, tudo certo e tal, mas você fica meio, será? O que ele tá achando? Será que não sei o que? Você fica meio em dúvida, mas vai seguindo. E aí, quando acabou, na hora que a gente falou que encerrou o dia, ele respirou, assim, do tipo, ai, pronto, graças a Deus. Porque aí você entendeu, assim, ele tava preocupado, porque é um filme de transições, assim, eu falei isso com ele, foi uma coisa que a gente conversou, tanto que, nossa, eu vou começar a fazer 1000 voltas, gente, ficar confuso, vocês... Tanto que pra gente achar ele, a gente tava entre ele e um outro ator, e aí a gente pediu, eu escrevi um monólogo, mais ou menos, dos cravos, assim, do que seria, e eles fizeram um self-tape, assim. E era exatamente um monólogo que tinha essas transições, porque primeiro é muito importante esses planos onde a gente tem essas transições, assim. Foi uma escrita muito consciente de eu quero que seja leve e engraçado no início, com essa ideia que eu estava muito, ainda sou, mas estava muito fã de Phoebe Waller-Bridge, e essa fala dela do desarme seu público com humor e dê um soco no estômago com drama, isso ficou na minha cabeça, e é realmente isso, assim, né, que ela fala, quando o público ri, parece que ele tá te dando o coração para você ir lá e esfaquear, assim. Então, foi muito consciente de fazer isso. Então, eu precisava que o ator entregasse essas transições, que tivesse um certo timing de humor, que o Danilo vai para o humor e para o drama, assim, com a facilidade. Então, é isso, assim. O Danilo, durante os ensaios e tal, quando você propõe, quando eu falava alguma coisa, não, mas pensa assim, se a gente fizer... E ele entregava, assim, de um jeito... É surreal, assim, realmente, assim, eu levanto e aplaudo ele mesmo pelo trabalho dele, por tudo que ele fez. E é isso, por exemplo, no consultório, ele estava sempre pronto, sempre. Assim, eu falava ação, o Danilo estava pronto para entregar a cena que fosse, assim. E aí eu até falei, agora a gente estava lá no Labrif, lá em Los Angeles, eu falava com o pessoal, assim, ele foi muito elogiado, de novo, assim, e aí eu falava com todo mundo, cara, por exemplo, aquele plano final dele, eu acho que a gente tinha uns 6 takes, eu podia usar qualquer um, era uma questão de detalhe, o que eu, pro filme, que emoção que eu queria passar, então, por exemplo, tinha dele chorando, sabe, tinha dele mais aéreo, evitando, e não olhando pra terapeuta, então assim, é muito rico isso, você poder usar qualquer um, né? Tipo, de qualquer coisa, assim, ele entrega, sabe? Então, é muito mérito. Acho que os elogios que a gente vem recebendo, os prêmios que a gente vem ganhando, que ele merecidamente está ganhando, mérito dele, assim, da competência dele, do ator que ele é, assim, porque a gente sabe que era um personagem difícil, é um personagem complexo, é um personagem que poderia cair num caricato muito fácil. Nossa, e eu acho que ele não vai para esse lugar, né? Ele mantém, assim, de um nível, assim, uma excelência mesmo que ele faz, assim. Então eu tenho muito elogio a ele, tanto
do trabalho, assim, né, da entrega que ele tem ali em tela, mas também do profissionalismo, sabe, de estar no set o tempo inteiro, atento. Então, assim, realmente, eu acho que os aplausos e os elogios que ele está recebendo são extremamente merecidos, assim. Só reforçar também, fazer, porque isso às vezes não aparece tanto, ainda mais nesses planos mais fechados, o trabalho de corpo do Danilo, assim. Eu lembro que quando o Renan falou comigo, ele falou, cara, eu preciso de um ator que seja assim, mas que tenha também esse trabalho de corpo. Porque é isso, né? Ele tem que começar leve, depois ir se travando. Então, assim, era bonito de ver, não sei nem se a gente tem gravado isso, tipo, making off, o corpo dele inteiro fala. Não aparece tanto, mas é impressionante, assim, essa mudança que ele faz corporal também. Seu contato com ele, né, para um embate, assim, você é dura, você pressiona, né? Eu acho engraçado o seu momento com ele, assim, porque não é um momento fácil, né? E é um momento, exatamente como o Renan falou, que o filme poderia ganhou a gente na imagem, né? Aquele plano bem aberto quando fecha. O embate entre vocês é uma coisa tão. Parece que vocês estão ali, ó, há muitos anos naquela coisa. Isso que eu achei incrível, que parecia que era, sei lá, a 20ª sessão daquele ano, sei lá o que, assim, porque, sabe, tinha muita história para contar antes ali, né? Foi um take, 2 takes? Conta para como foi assim, esse embate de vocês? Eu não lembro, assim, a gente ensaiou bastante, né? Eu falo assim, ensaio, até isso foi até um elogio da equipe técnica, para todos os atores, sem exceção, estava todo mundo muito pronto ali. Tanto que realmente assim, era muito difícil, acho que não teve um erro de corte por parte do elenco. Assim, às vezes coisa técnica, porque né, acontece. Mas eu acho que é isso, assim, a gente gravava, tem aquela, primeiro valeu, dá aquela relaxada, pô, já deu certo. E aí o Renan vinha propondo também essas mudanças. Tipo, tenta mais leve, agora dá uma endurecida. Tanto para mim quanto para ele, praticamente não montar e ter essas opções, assim. E eu acho que é essa dificuldade mesmo dessa terapeuta que é amiga que tá ali, mas ao mesmo tempo é profissional, e esse momento que ela percebe, cara, agora se eu me aprofundar, ele vai se abrir. Então, assim, é esse sentimento que momento, aí eu tentei trazer um pouco isso, que é também, assim, essa delicadeza de não ir muito para cima, mas também não ficar muito recebendo só, né? Então, e qual era a hora, né? Qual era a hora que era isso, exatamente. Porque o plano final do filme foi realmente o último da diária, assim, acabou que ficou pro final, né? O plano do Danilo. E aí a gente já tinha gravado mais cedo as perguntas da Fran. E aí, quando eu tava preparando para esse plano final, a gente foi para uma salinha e falou, galera, vamos passar, assim. E aí, eu gosto muito de deixar, assim, eu sou muito a favor do... Bora improvisar, a gente já sabe a história, você já conhece, eu tava o dia inteiro gravando, a gente já conhece esses personagens, já sabe, vocês sabem quem eles são, assim, o que vai acontecer. Vai, assim, e aí a gente... E aí eles tinham essa liberdade, assim, então a coisa final mesmo, assim, eu acho, o quanto a Sandra ataca, vamos dizer assim, foi nesse momento assim que a gente descobriu, sabe? Tipo, fazendo a gente ali, preparando, enquanto eles estavam preparando a luz, a gente encontrou exatamente o embate, assim, o quanto que ela vai até, porque é isso, ele começa falando, eu preciso de alta, me dá alta. Então, essa fuga dele, ela vai ali tentando contornar aquela coisa que a gente debatia muito, assim, a Sandra sabe? Desde quando ele tá lá, ela sabe dessa relação com o tio? O quanto ela sabe, o quanto ela deduz, o quanto... E aí a gente debatia muito isso, assim. Mas ela sabia que era o buraco. Isso a gente sempre tinha uma consciência, assim. Então, assim, e aí era um pouco do que eu queria trazer para esse filme, que é um pouco desmistificar também essa masculinidade de não poder falar certas coisas, assim. Porque eu acho que a cura... Você pode estar na terapia por 15 anos, entendeu? E ficar enrolando e não se resolver, assim. A cura vem a partir do momento que você verbaliza e você bota pra fora isso, assim. Porque enquanto dentro de você, aquilo ainda é um monstro que assusta, assim. Então, esse movimento de efetivamente falar, assim. Porque é a mensagem que eu quero deixar, assim. Tem um buraco, tem um problema e tá lá buscando ajuda, você tem que falar. Vamos acabar com essa vergonha, vamos acabar com esse medo, vamos acabar com o estigma de qualquer coisa. Precisa se botar para fora, assim. Então, a gente debatia muito isso, assim, né? O quanto a Sandra sabia, a hora que ela ia fazer ou não ia, tava no roteiro, mas no final das contas surgiram coisas
eu lembro da gente naquela salinha, assim, né, falando, esperando pra gravar o último plano, assim, que na hora que aconteceu, eu falei, é isso. E aí me dá um desespero, né? Que eu falei, gente, é isso, repete na câmera. Aí os atores ficam malucos. Porque, não sei se você percebeu, Fran, assim, você tem uma mudança de comportamento, né, de postura corporal, assim, que até nos assusta, né? Quem tá lá assistindo, tá vendo, é quase aquela, né, psicanalista, né, conivente, de repente ela tem outra atitude, a gente fala, opa, peraí que o filme mudou de tom completamente agora, é outra história, calma aí que agora a gente vai descer essa montanha russa, né? Peraí, é uma coisa, eu tenho essa sensação, assim. Me veio muito agora o Renan falando isso, essa coisa da psicanálise também, né? Porque às vezes você vai com um problema, mas você não está aberta a falar sobre isso. E aí, de repente, você começa a contar mirabolices da sua vida para ficar amiga da terapeuta. E a partir do momento que você fica amiga, você também não tem mais essa profundidade de querer contar. Então, que limite é esse? Então, eu acho que tentar passar um pouco essa ideia também, assim, né? Essa pessoa que é amiga, mas ao mesmo tempo tem uma postura e essa dificuldade de como, talvez, de falar isso com uma mulher. Só que eu acho básico, assim, eu sempre falo que é o clique da terapia. É aquele momento que se despeja tudo, fala, e aí, né, o final. Enfim, não posso falar o final, mas. Acho que a fala final dela pode, que é isso, é sobre, né, acho que é o... Agora, agora, né? Certeza. Começar, sabe? A nossa terapia vai começar agora. Exato. Né? Então. É meio o final é o início, Lacan assim, vibrou. Né? E o Renan, ele é muito doido, a gente tá gravando, e aquele monitorzinho assim, ele tá junto, ele vai ali acompanhando, aí ele ri sem parar. Aí a cena gravou, deu certo. Aí ele vem, ai, gente, tá tão maravilhoso. Agora vamos fazer com mais alegre. Porque eu sempre assim, vamos ter opção para montagem, né? Porque às vezes você grava muito engessado que tá no roteiro, e às vezes o ator propõe uma coisa que é o que ele fala, muda tudo, né? Aí ele sempre vem com essa coisinha, ele vem baixinho. Gente, tá ótimo, deu tudo certo. Vamos tentar um tom mais frio agora? Vai, faz. A gente se ferra, entendeu? Para resolver. Eu adoro dar essas indicações. Você vai cair uma lágrima no olho esquerdo, é isso? Vai, faz. Esquerdo, hein? Esquerdo, só a gente roda mais um. Mas é nessas horas que a gente vê quem são os bons atores, Lucas. É assim que funciona, entendeu? Meu Deus, o Renan na película tinha afundado, tinha comido todo o orçamento do filme. Graças a Deus. Graças a Deus que eu não peguei essa. Eu tive uma experiência que eu fiz um curso de direção numa escola em Madrid. E aí tava bem na transição e a gente rodou 2 curtas em película, em 16mm. Um de 1 minuto e um de 7. Tá bom. Não tem emocional para aquilo. Aquilo é um desespero, porque você vê. Você vai sentindo o rolo de negativo acabar, sabe? É um desespero. É um desespero. O Renan, com 16mm, tinha feito um orçamento do Avatar no filme. O Cravo tinha feito o Avatar. Mas aqui. Viu? Mas também. Só que também, mais ou menos, que eu ando aprendendo em ter opções, que eu também sou meio suicida. A gente já passou por alguns bocados que, tipo assim, eu fazia um take de um plano e falei, temos, seguia. Aí depois você fica assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer agora? Então eu aprendi, e o Rubim me ajudou muito também nos cravos, assim, que teve alguns planos. Assim, não, temos, vamos embora. Ele, Renan, vamos fazer um negocinho aqui. Eu falei, não, Rubim, a gente já tem. Ele, Renan, só rapidinho a gente faz. Não, tá bom, Rubim, vamos fazer então. E acabou que tá no filme. Então, assim, eu também. Mas por isso, reforça a importância dos ensaios, tanto da equipe técnica quanto dos atores. Porque aí permite o diretor maluco fazer um monte de plano, porque a gente tinha tempo. Então a gente podia fazer. Eu queria perguntar assim para vocês, depois de tudo isso que vocês passaram, como é que foi ver o filme na tela, a primeira, assim, literalmente com o público, né? Claro que vocês devem ter visto milhares de vezes antes de apresentar para o público. Como é que foi ver os cravos junto com o público, né? Sentir a reação e sentir também a recepção do público, né? Não só do público, como da crítica, né? Como de colegas da profissão para o filme de vocês, assim, porque bom, vocês apresentaram o filho de vocês para o mundo, agora não é mais de vocês, é do mundo, né? O filho de vocês. Como é que é isso? Depois de todo o processo, tantas histórias, tantos ensaios, tantos
Vamos fazer com drama agora, que você contou, né? Vamos com drama, vamos com humor agora. Como é que foi apresentar Cravos para o mundo? Queria que você contasse um pouco dessa sensação. Cara, a gente teve a nossa estreia no Festival de Cinema de Vitória, que era um calo no nosso sapato, que a gente não conseguia passar com o filme no festival, e a gente teve essa grata experiência de estrear o Cravos. E aí o festival de cinema daqui ele é gigante, assim, né? Então ele acontece num teatro, do Sesc, e sessão lotada, assim. E foi uma experiência maravilhosa, porque é esse coletivo, né, assim. E aí a gente via, tipo, a galera gargalhando, sabe? Assim, tipo, esse movimento da galera rindo das piadas, rindo de coisas que a gente nem via muito como piada, assim, mas reagindo. A gente estava sentado, assim, tinha umas mulheres na nossa frente e elas comentavam entre elas, era muito maravilhoso, tipo, elas riam de alguma coisa, daqui a pouquinho elas, ixi, isso tá estranho, e elas falavam, então essa espontaneidade, assim, do público foi... Eu acho que é isso, assim, não tem como, sabe, querer outra experiência, assim. E aí você via o cinema silenciando, assim, pro final. Então você vê que essa transição, sabe, o clima mudando, assim. Cara, assim, foi uma experiência maravilhosa de ter estreado mesmo. E eu acho que você vê com o público também é isso, é o que a Renan falou. O público percebe coisas que a gente nem imaginava que era, né? Então, para mim, o mais sensacional é todo mundo gargalhando muito. E aí, na hora do silêncio, você percebia a culpa das pessoas de terem rido do negócio. Eu começava com um movimento de cutuque meio assim, isso não era engraçado, né? E a ideia é essa, é passar justamente esse sentimento, né? Que o Renan queria essa leveza para depois chegar no drama, mas de alguma forma a gente conseguisse atingir, né, o público. E eu acho que a leveza do início prende muito a pessoa, né? Cara, as pessoas você são de culpada, cara. Que coisa, né? Não era pra ter rido disso. Mas esse sentimento é genuíno. Esse sentimento é genuíno. A primeira vez eu falei, opa, acho que eu ri disso muito rápido. Eu pensei, todo mundo lá trabalhou feito para isso aqui, esse riso aqui não deveria ter acontecido. Menino doido, haha, que menino louco. Coitado, gente, olha o que ele passou, né? Vai. O pior, assim, a gente ri da tosse e depois acontece. Puta merda, nunca. Não, e assim, isso, assim, para mim esse é o melhor feedback, sabe? Assim, imagina alcançar isso, assim, né? Alcançar essa emoção mesmo, assim, né? De você ter essa recepção de uma coisa que você se propôs a fazer lá atrás, assim, como né, esse desafio de escrita, será que eu consigo fazer essa transição? E aí você vê que funcionou, porque, né, a gente que tá apegado e envolvido, a gente acha, meu Deus, tá funcionando e tal. Mas é isso, né? Quando vai pro público, e aí? Qual vai ser, sabe? O que vai... E aí você vê que funcionou, cara, isso é a melhor crítica que poderia ter, assim. Então, que você falou de críticos, né? Assim, a gente, claro, ouve muito elogios, mas também ouve, né? Críticas normal, que você falou. A partir do momento que a gente joga é do mundo, cada um vai tirar a sua interpretação e vão dizer que o tio morreu de tosse. Então, eu acho que mas eu acho que é isso, assim, independente, sabe, do que vier, essa memória daquele teatro lotado e do movimento que teve com a galera assistindo, isso fica guardado, né? Assim, porque a gente faz pro público, né? A gente não faz pra crítica, né? A gente faz pro público se entreter e sair dali refletindo alguma coisa, assim. Então, acho que com isso a gente foi muito bem sucedido. Então, eu tenho muito orgulho, assim, da gente ter conseguido alcançar uma coisa que a gente se propôs a fazer, assim, né? E elogiar também muito o trabalho da Natália e do Bruno, que fizeram um som pra gente, assim, porque a gente tem muito problema com o filme brasileiro, a questão do som, sabe? Então, o profissional da Natália, eu e o Renan, cada vez mais, assim, cara, o som também tem que aprovar a locação, né? Porque fica muito, a arte aprova, a fotografia aprova e o som se vira com o que tem, não. E a Natália falou, não, eu quero aprovar, o cemitério não pode ser no sábado, tem que ser domingo, tal hora. Por causa dos passarinhos, por causa do silêncio, por causa do barulho do carro. E isso imprime também no resultado, né? Porque quando você vai para um cinema como o de Vitória, é muito claro o áudio ali, né? Então, acho que é fundamental também que se escute o que está sendo falado, né? A gente, muitas vezes a gente não entende.
porque, enfim, problemas de som que acho que a gente está engatinhando um pouco nesse processo. Não, e o cinema lá de Los Angeles, assim, né? Puta cinema, que é o Culver City, assim, eu acho que ele não é nem 5.1, ele é 453.1, assim. Então, assim, uma qualidade de imagem absurda, uma qualidade de som absurda, assim. Então, se tiver uma falha, você vai ouvir aquela falha, assim. E a gente viu realmente assim, o filme impecável nesse sentido, né? Tanto da imagem quanto do som. Assim. A gente realmente é muito fã, graças a Deus, de todos os profissionais que a gente trabalhou. Assim, até hoje a gente é muito fã de todo mundo. Assim. E a gente teve esse primeiro contato com essa equipe aqui de Vitória, que é minha terrinha, e, cara, só elogios mesmo. Assim, realmente o filme é o que é por essa equipe, sabe? Por essa galera que acreditou no projeto. Assim. Então. Muito fã dessa galera. Sou do fã-clube. Achar um cemitério silencioso é difícil mesmo, né? Poxa vida, porque realmente isso conversa com a cena, porque é uma cena assim, não ia ter família inteira, familiares do mundo inteiro lá no enterro. Então, Sim. aquele diálogo, a respiração, nossa, lembrei da cena agora, realmente o cemitério é bem silencioso mesmo. E aí, do lado de produção, a equipe me mata do coração, porque um quer um horário por causa do som, o outro quer que o pôr do sol e só tem aquele tempo porque o sol cai. Aí a arte, mas não pode ser de virar para lá por causa do fundo. Aí a gente chega num consenso, é bom porque assim, é uma galera bem unida também. Eu acho que tá para se ajudar, mas aí a produtora fica o quê? Descabelada tentando agradar. Mas a culpa é sua, né? Você consegue convencer um homem a não matar uma galinha? O que é um som? Você entende? O som do cemitério, não é verdade, Renan? Se Renan, tô ela com resolve você. É aqui, culpa a dela, gente Renan. sobe a régua, entendeu? A gente vai até onde vai. Não, Não é verdade? não, Vamos ver. Vamos ver. não, a culpa é dela mesmo. Não, tá muito alto. Vai E arrumar um cada vez som. mais eu mando uns roteiros para ela mais complexos, ela me dá esporro. Ah, que tá muito caro, Françoise. Próximo roteiro do Vamos Renan dar se um passa jeito. só em pôr do sol. Quero ver agora. Todo roteiro, pôr do sol. Perfeito, perfeito. Às vezes eu falo para ele, manda uns roteiros mirabolantes. Não, é impossível, não tem verba, isso é inviável. Ele, mas você também não deixa o artista criar. Eu falei, não, mas... Não deixa! Ela me poda o tempo inteiro. É uma coisa assim, é difícil. Tem que ser medicado mesmo para dar conta, entendeu? Porque senão, gente, como é que faz? É na tarja preta. É na tarja preta. Exatamente, uai. Não tem como. Bom, gente, olha, obrigado por esse bate-papo incrível sobre o Cravos. Falamos muito mais do que eu perguntei, do que eu propus para vocês. Muito mais histórias. Eu agradeço imensamente. O filme se tornou outra coisa agora. Bora assistir o filme de novo. Vou assistir o filme de novo porque agora o filme é completamente diferente para mim e eu quero agradecer muito assim o trabalho de vocês. É inspirador assim para gente que está começando, falo por mim, né? Que é o trabalho de vocês, ver aquele post último que vocês fizeram aqui. Eu tô aqui de stalker aqui. Esse último que vocês fizeram é totalmente, cara, uma novela, assim, daria um filme, literalmente, né? Daria um filme. Esse último post que o Renan fez. E assim, Renan, obrigado, prazer enorme ter conhecido vocês agora por aqui, já seguia vocês e, olha, agradeço, muito sucesso para os Cravos e para os próximos projetos de vocês. Cara, obrigado, foi ótimo essa troca, espero que a galera tenha curtido aí também, e bora produzir, assim, acho que quem tá nesse mercado e quem tá começando é isso, um modelo de autoprodução, assim, hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, sabe? Tem aí filmes com celular, sabe, acontecendo e chegando, alcançando lugares incríveis, acho que a gente sempre fala assim, toda história merece ser contada, sabe, então se dá para fazer, dá um jeito de fazer, porque também ficar esperando o momento ideal, a coisa perfeita, os aços, cara, não vai, assim, né, então se a gente puder deixar uma mensagem, é meio essa, assim, acredita na sua história e faz acontecer como der, assim, e aí eu acho que a gente vai evoluindo, fazendo, eu aprendo fazendo, assim, então você vai evoluindo cada vez um pouquinho mais, e aí você vai acertando, assim, então espero que produzam contem as suas histórias, assim, sem medo.
Então, Que massa. agradecer também. Adorei, eu acho que para mim é sempre prazeroso falar de bastidores, essa troca. Vou continuar acompanhando outras entrevistas para ver o que os colegas estão passando também, inspirar um pouco nele. E é isso. Obrigada, viu? Imagina, agradeço. Pessoal, Os Cravos, Renan Amaral, Dramatoso, diretor e produtores, assim, pessoas boníssimas, sigam eles, sigam Os Cravos e até o próximo projeto. Espero conversar com vocês muito em breve. Amém. Tchau, tchau. Tamo junto. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau. Tchau.